O que o senhor pensa sobre a esquerda radical hoje no Brasil? Esquerda radical? Sim, o tempo, né? Tá, é só a última, só. Eu sei que o. Não sei, quem que você chama de esquerda radical, só pra gente... Não existe esquerda radical hoje no Brasil? Não, eu acho assim... Movimentos como o PCBR... Não, você tem uma constelação de pessoas e de algumas organizações que sentem efetivamente que a gente precisa repensar o que é a esquerda nacional, né? Só que tem um problema, porque a esquerda, o campo fundamental da esquerda de massa é ocupada pela esquerda no governo. Então ela consegue, de uma certa forma, paralisar qualquer transformação possível. E também quando a gente tem essa situação, por exemplo, agora o que acontece? O Brasil está numa guerra comercial com os Estados Unidos, que não é só uma guerra comercial, que é uma guerra de existência do país. Sabe? O sujeito ele se acha no direito de discutir o seu PIX. O Brasil desenvolve um sistema de pagamento que é um sistema, impressionante mesmo. Sei lá, eu morei na França, eu tinha conta na França, demorava 3 dias para conseguir fazer uma transferência bancária. O gerente me ligava, entendeu? Então aqui não, você faz imediatamente. Só que qual que é o problema? O maldito do sujeito do WhatsApp não vai ter os seus dados. Não vai conseguir montar o seu algoritmo utilizando as informações financeiras que ele tem de você. Porque o capitalismo não é global. Uhum. Não tem essa história de capitalismo globalizado. O capitalismo é territorial. Tá tudo num território. Você vai ver quais são as empresas que efetivamente organizam a economia atual. Estão todas no território norte-americano. Tem pessoas falando que em 2022 nós sofremos um golpe também, professor. O senhor concorda com isso? 2022? Sim, que os ID interferiu diretamente aqui nas eleições do Brasil. Um golpe para quem, exatamente? Para o imperialismo americano continuar mandando aqui no nosso país, né? Essa história eu não tinha visto, não. Não sei. É bem recente. Teve uma parada no Congresso Nacional agora, quase 6 horas de live ali, de pessoas dos Estados Unidos ali denunciando interferência do governo americano nas eleições de 2022. Aquele outro projeto que eles abriram lá, que era... Tinha um investimento externos aí, que compravam os ID, tipo né? Coisa. Pro Lula contra o Bolsonaro. E saiu um novo escândalo sobre isso aí, com um material bem robusto. Assim, uma coisa que efetivamente eu sei que aconteceu, que quando eles tentaram dar um golpe de Estado, né, quando os bolsonaristas tentaram dar um golpe de Estado em janeiro, né, por que as Forças Armadas não entraram no golpe? Porque elas perceberam que elas não teriam apoio dos Estados Unidos. Sim. Foi isso que nos salvou. Exatamente. Não, a gente tinha terminado lá. Porque o processo era muito claro. Eles iam criar um caos, aí depois você tinha que enfiar uma LDO, né? Uma garantia de lei e ordem, certo? E aí isso tirava o poder do executivo, jogava o poder para as Forças Armadas, você ia ter um governo fantoche. Era um pouco o projeto, certo? Agora, eu insistiria o seguinte: o Brasil teve, sob risco de golpe militar, durante todo o governo Bolsonaro. Eu escrevia na Folha no começo. Eu falava exatamente, quase toda semana, é óbvio, se o sujeito fala, está explicitando, ele está utilizando o discurso, mostrando, olha, eu fecho o Supremo Tribunal Federal com cabo e com jipe. Lembra dessa história? O Eduardo Bolsonaro, esse mesmo que está lá conspirando contra o Brasil, eu nunca vi um negócio desses, me desculpa. Assim, uma coisa é direita, outra coisa é esquerda. Agora, isso eu nunca vi. Eu acho assim, inacreditável que tenha setores da sociedade brasileira independente. O cara pode ser de direita, hiperdireita, certo? Mas isso não faz a menor diferença quando você fala, cara, mas assim, eu vou perder a minha capacidade de me autolegislar, de eu mesmo criar minhas leis, sabe? Tipo, não, porque você vai ter uma força externa que vai decidir que lei você pode ter, que lei você não pode ter, como você vai aplicar, como você deve aplicar. Isso tem um nome. Isso chama imperialismo. Um nome clássico. Colonialismo. Tem gente que quer viver numa colônia. Eu não quero viver numa colônia. E assim, a história do Brasil é uma briga com isso. A gente não vai viver numa colônia. A gente pode ter milhões de problemas, a gente pode ter milhões de dificuldades, a gente pode ter um punhado de problemas. Mas agora, que vem alguém aqui e nos coloca numa situação colonial, nunca. Isso está fora de questão. E é impressionante para mim. Eu não esperava, até da extrema direita, eu juro para vocês, eu não esperava um negócio desse. Que o sujeito fosse capaz de uma situação como essa, ainda por cima, sair com a bandeira dos Estados Unidos
nas costas. E falar não, mas... E ainda alimentar o processo de intervenção, porque você acha que eles vão fazer o quê? Tudo bem, eles intervêm, eles decidem. E aí? O que vai acontecer? E depois? Sabe o que vai acontecer? E depois? Vendido, né? Não, e depois assim... Você não tem mais economia, você não tem mais desenvolvimento em tecnologia, você não tem mais nada. Porque nessas situações de crise, o que o capitalismo faz? Ele draga as forças para o seu centro. O capitalismo, ele não muda nesse sentido. Veja o caso das Big Techs. O que aconteceu? É um exemplo do que é o capitalismo. Quando aparece um troço como o Google, buscadores na internet, você tem 10, 15 buscadores. Hoje, você tem só 97% é todo em cima de um. Ou seja, que maldito concorrência é essa? A Amazon, pô. Olha o que ela mesma fez. Coisa. Né? O que você vai fazendo? Você tem vários distribuidores, vai sempre chegando em um. Eu vi uma entrevista daquele Peter Thiel, o cara que inventou o PayPal. O cara falou claramente, numa conferência, concorrência é para perdedores. Nós queremos monopólio. E aí você vai... e simplesmente entrega o teu país pro monopólio de um outro. Pô, pelo amor de Deus.